Olá, tudo bem? Espero que sim. RZTR11, invista na terra e colha dividendos. Pessoal, nosso vídeo de hoje, então, vamos falar então sobre esse fundo imobiliário que trata de terras agrícolas e vem entregando excelentes dividendos, fazendo bastante negociações com compra e venda de terras, gerando lucro para os cotistas. Coloque aqui embaixo nos comentários, vocês investem no RZTR11, o que vocês acham dele? Vamos analisar também aqui o relatório gerencial, o último que saiu agora, semana passada, desse fundo imobiliário. Vamos analisar os dados aqui atuais do RZTR11, então. Então, ele fechou dia 31 de janeiro, cotado a R$ 83,70. Seu PVP, 0,87, ou seja, ele está com 13% de desconto. Com relação aos seus dividendos, ele pagou em dezembro R$ 1,15, pagou em janeiro R$ 1,10 e agora em fevereiro R$ 1,05. Data de pagamento, dia 7 de fevereiro. Data com dele é sempre o último dia útil. Pessoal, vocês analisando aqui, né, dá para ver, mas esse fundo está baixando os rendimentos de 1,10, 1,15 para 1,10, para 1,5, assim. No relatório nós vamos entender lá, tá? Já posso falar o seguinte, esse 1,15, 1,10, 1,5, ele veio entregando dividendos extraordinários provenientes de venda, de lucro com vendas de terrenos. Em novembro ele estava pagando 90 centavos, então esse 1,15 já é algo não recorrente, como 1,10 e 1,5 também. Mas já vamos ver lá no relatório, já vou dar um spoiler aqui. Lá no relatório gerencial, o novo guidance dele vai ficar em torno desse R$ 1,05 pelo menos. Ou seja, então ele não está baixando os dividendos, ele está vindo então de 90 centavos, que era normalmente antes, para ficar então nesses R$ 1,05. Então já subiu um percentual considerável. Vamos entender então como é que está esse fundo imobiliário. Vamos analisar a cotação então do RZTR11. Pessoal, antes de mais nada, né? Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos aí a caminho de 400 inscritos. Vamos lá, estamos crescendo rápido. Há um ano atrás, ele estava cotado em torno de R$ 100, R$ 102, veio caindo e tal, até praticamente em setembro aqui ele estava cotado já a R$ 95. E então de outubro para cá, como todos os outros fundos imobiliários e fiagros também, ele caiu bastante, né? Ele chegou às suas mínimas aqui a R$ 80 aproximadamente e hoje então está nesses patamares aqui próximo de R$ 85. Aqui temos o gráfico dos dividendos então. A gente vê que ele vinha aqui desde março até novembro entregando aqui 90 centavos. Depois ele entregou então aqueles 1,15, 1,10 e agora 1,5, né? Então vem essa escadinha. Então isso aqui, pessoal, foi por conta de venda, de negociação de terras. Comprou e vendeu para gerar caixa e gerar lucro, né, para os cotistas. Então, o preço dele normal antes era esse aqui, 90 centavos. E agora ele está nesse 1,5 e vamos ver depois lá no relatório que esse 1,5 é o patamar que ele quer manter daqui para frente, daqui para cima. Então, a gente vai ver que é bem interessante esse fundo imobiliário, da forma que ele trabalha, a sua tese de investimentos é bem interessante. Vamos conhecer um pouquinho ele mais lá no relatório daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos calcular então a rentabilidade desse fundo de acordo com os dados atuais de cotação de dividendo pago. Então, dividindo o dividendo pago pela cotação atual, nós temos aqui 1,25% ao mês de rentabilidade. Ou seja, pessoal, 1,25% isento de imposto de renda. Vamos fazer a conversão dessas taxas, então. Esse 1,25% ao mês, isso equivale a 16,08% ao ano. Isso isento de imposto de renda. Se formos fazer uma comparação, então, desse investimento com um CDB, por exemplo, que rende 100% do CDI, o CDI agora está 13,15, a Selic é 13,25, menos 0,1, dá 3,15 o CDI. Descontando, então, o imposto de renda, que um CDB ele precisa pagar, no caso aqui, 2 anos aqui de investimento, o imposto de renda daria 15%. Nós teríamos, então, líquido ao ano, 11,17% ao ano. Convertendo para a taxa mensal, daria 0,89% ao mês. Comparando os dois aqui, então, daria 0,36% a mais para o RZTR11, ou seja, excelente rendimento, né? Comparando, então, com esse CDB que rende 100% do CDI. Vamos fazer uma simulação, então, de um investimento, por exemplo, de R$10 mil investidos então no RZTR ou nesse CDB que rende 100% do CDI. O RZTR, que nos dá 1,25% ao mês, em 10 anos nós teríamos R$ 44.402,13. Já o CDB teríamos R$ 28.958,41. Em 20 anos nós teríamos nesse fundo imobiliário R$ 197.154 e no CDB, R$ 83.858. Então vejam, né, que 0,36% de diferença
no médio e longo prazo, isso aí dá uma diferença considerável no teu investimento. Lembrando, pessoal, que o RZTR, você tem que sempre reinvestir os dividendos para conseguir, então, esses valores. Desde que se mantenha, lógico, né, esses patamares aqui de dividendo. Então, para quem comprar agora, é um excelente momento de compra. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos. Tudo aqui é estudos que nós estamos fazendo, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão possível. Vamos calcular o número mágico, então, desse fundo imobiliário. O número mágico, ou magic number, como se fala, né? Dividimos a cotação pelo dividendo atual. Isso daria 80 cotas. 80 cotas nesse valor de R$ 83,70 daria um investimento de R$ 6.696. Então, com esse valor, então, você consegue comprar 80 cotas. 80 cotas no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota. Assim eu tenho aquele efeito nas cotas infinitas, né, ou aquele efeito bola de neve, com o auxílio aí dos juros compostos, para que cada vez seu rendimento proporcione que você compre cada vez mais cotas e fazer aquela bola de neve crescer cada vez mais, né? Ok, pessoal? Vamos avançar então agora lá para o relatório gerencial, entender um pouquinho da tese desse investimento, para ver se faz sentido para você ou não você ter esse fundo imobiliário na sua carteira. Gente, mais uma vez aí, peço que se inscrevam no nosso canal aí, para nós chegar aos 400 inscritos. Vamos lá então. Vamos ao último relatório gerencial do RZTR11, referente ao mês de dezembro. Então, assim, vamos primeiro entender qual a tese desse fundo imobiliário. Olha só, o objetivo dele. O FII Risa Terrax tem como principal objetivo gerar retorno para investidores no longo prazo através do arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas em 3 diferentes estratégias: Sale e Leaseback, Buy to Lease e Lease Equity. O fundo tem foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas na produção de grãos e fibras. Então, assim, é um fundo imobiliário, mas ele não investe em CRIs, ele não investe em CRAS, como o Fiagro. Ele tem 3 estratégias distintas. Bem interessante. Vamos entender quais são essas estratégias, então. Como é que Sale e Leaseback? Como é que funciona o Sale e Leaseback? Na verdade, é o seguinte. Um produtor rural, ele precisa de grana, precisa de dinheiro para investir na produção, equipamento, maquinário, enfim. Mas ele só tem a terra. O que ele faz? Ele vende a terra para o fundo, para o RZTR11, só que ele vende com deságio. Ou seja, o RZTR, o fundo, compra a terra mais barata, geralmente com 30% a 50% de deságio. Ou seja, uma terra que vale 100 milhões, ele vende por 70 milhões o produtor para o fundo, né? Ou 50 milhões. De 30% a 50% de deságio. Só que o produtor, ele tem a promessa do fundo que ele pode recomprar essa terra lá na frente. Depois que o fundo compra as terras, ele faz um arrendamento, então ele aluga essas terras, né? Ele arrenda para o produtor rural poder produzir, com uma data específica para ele poder recomprar. Só que esse aluguel que ele faz, ele é um aluguel com preço mais alto do mercado, mais alto que o mercado pratica. O fundo aluga, então, essa terra que era antes do produtor rural, para o mesmo produtor rural, geralmente um valor acima do mercado. Se no meio do caminho o produtor rural não conseguir pagar o aluguel, automaticamente ele perde a terra. Ele tem que sair e o fundo ou ele aluga para outro, ou ele pega e vende essas terras, agora que ele pagou 30% a 50% de deságio, vende no preço de mercado e faz um ganho excelente de capital. Isso foi o que aconteceu agora recentemente com o fundo, que ele fez uma venda considerável também por conta disso. Esse é o primeiro tipo de negócio que ele faz, Sale e Leaseback. O segundo negócio que ele faz é o Buy to Lease. O que é, na verdade? Ele compra para alugar. Então, ele compra a terra e aluga. Arrenda essa terra para o produtor rural. Essa é a segunda forma que ele ganha dinheiro. E a terceira forma, que é o Land Equity, né? Na verdade, o que ele faz? Ele compra, geralmente, terras com valor mais baixo para fazer venda, né? Ou, às vezes, até ele acaba também arrendando nesse meio tempo, né? Mas com o foco de vender e ter ganho de capital com a compra mais baixa e venda mais alta. Então, esses são os 3 tipos de negócio que esse fundo imobiliário que trabalha com terras agrícolas trabalha. Então, aqui é um fundo desde outubro de 2020, fez 4 emissões de cotas, taxa de administração 1,25%, taxa de performance 20% acima de CDI, mais 2% ao ano. Alguns números aqui dele, né? Dividend yield mensal anualizado, 16,42% ao mês. Tem 82.661 hectares de área total. Valor de mercado, R$ 86,26. O valor patrimonial final de dezembro era R$ 95,82. Esse valor hoje, esse 86 já não é a realidade hoje. O valor patrimonial, R$ 95,82. Ele tem 22 ativos. Ele pagou no último mês, então, R$ 1,10 de dividendo por cota. Patrimônio líquido, 1,87 bilhões. Ele tem 133 mil cotistas. Liquidez média diária de 5 milhões e meio, praticamente. E o prazo do contrato médio, de 10 anos. Aí, pessoal, aqui nós temos um panorama geral do agronegócio, tá? Não vou mostrar aqui. Eu já fiz um vídeo do AGRX11. Vou deixar aqui em cima dos cards para vocês, sobre esse panorama geral do agronegócio. Lá eu falo sobre
o milho, a soja, algodão, cana-de-açúcar. Então ele traz um panorama aqui geral também, tá? Vamos ao que importa aqui no fundo especificamente. O resultado nesse mês, ele não trouxe do mês, ele trouxe do fechamento do semestre, tá? Então ele tem aqui, ó, o resultado, primeiro semestre de 2024, segundo semestre de 2024, que fechou agora, né? Dá para ter uma ideia boa aqui como é que foi o ano, então, desse fundo. No primeiro semestre, ele teve receita de 108 milhões, no segundo semestre, 119 milhões. De despesas, primeiro semestre, 10 milhões, no segundo semestre, 11 milhões, aproximado. Com relação ao resultado por cota, primeiro semestre, R$ 5,40, distribuiu 5,30. Segundo semestre, resultado 5,72, distribuiu 5,85. E ele tem o resultado acumulado por cota, ele tinha 2,67 no primeiro semestre e agora ele tem ainda R$ 2,55 por cota. Para quem está pagando 1,10 por cota, ele tem praticamente garantido já 2 meses e meio de dividendos, mantendo esse mesmo patamar ali de 1,10, quase que 2 meses e meio garantido já só com o que ele tem de resultado acumulado. Isso é excelente, né? Ele mostra aqui a atribuição da performance do semestre, então aqui todas as fazendas que ele tem, onde a gente vê que tem uma concentração aqui na fazenda Paranatinga, de Mato Grosso, onde só ela é responsável aqui por R$ 2,04 de distribuição no semestre. O restante está tudo sendo diluído aqui nas outras fazendas aqui, né? Então ele distribuiu no semestre, então, R$ 5,85, que foi o resultado dele do semestre. Como eu falei, sendo que 2,04 é só dessa fazenda aqui. Aqui ele traz o histórico de dividendos e as projeções, um guidance, então, de dividendos aqui, onde a gente já tinha visto antes também, né? Nós temos aqui, ó, de junho até outubro pagando 90 centavos. Novembro teve esses ganhos extraordinários ali que chegou a pagar 1,15, agora pagou a 1,10, mas ele tem o guidance aqui prevendo R$ 1,05 para os próximos 3 meses. Tendo aqui uma banda superior e inferior de 1 a 1,10. Então ele pretende pagar 1,05, mas pode ser que chegue a 1 ou pode ser que chegue até 1,10. Então 1,05 eu acho que está bem tranquilo aqui para que ele consiga pagar então nos próximos 3 meses. Aqui no portfólio então ele está falando aqui que em caixa ele tem 3%, right to lease aqui ele tem praticamente 35% da alocação dos ativos, que é aquele que ele compra para alugar. Se ele leaseback, ele tem 57% dos ativos, que é aquele que ele compra do produtor com promessa de revenda para o próprio produtor e ele arrenda para o produtor, né? Como já mostramos lá no início. E 5% aqui é lei de equity, que na verdade é para ganho de capital, né? Compra para uma futura venda com ganho de capital. Então essa é a alocação que ele tem. Então para ver que não tem CRI, não tem CRA, não tem fundos imobiliários, não tem ações, somente mesmo terras agrícolas aqui, né? Aqui embaixo ele mostra todas as fazendas, a área de cada uma, a localização, o tipo de terra de investimento que é, enfim, o valor que ele comprou essas terras, o vencimento do arrendamento, as taxas de retorno que ele tem em cada ativo desse. Aqui ele traz, então, os dados de todas as fazendas, os cultivos dela, a tese de investimento, o valor total delas. Basicamente, é uma tese diferente, né, dos outros fundos imobiliários que a gente está acostumado a estudar. São teses que, na minha concepção e de outros também, ela é uma tese bastante interessante no que diz respeito a problema de inadimplência, porque sempre a terra vai ser do fundo, ele não está comprando papéis de dívida, né? É como se fosse um fundo de tijolo. Ele tem um imóvel, tem a terra e ele está alugando. Pior das hipóteses é o arrendatário, né, o produtor não pagar o aluguel e ele ter que sair e entrar outro. Tem uma vacância intermediária no meio aí, né, de uma safra e outra. Mas faz ótimos negócios porque consegue comprar terras baratas e vender depois a preço de mercado, né? Então isso que é o negócio dele basicamente. E caso o produtor não consiga, por exemplo, lá na tese sale de leaseback, caso o produtor não consiga honrar o arrendamento, os aluguéis, ele perde o direito de recomprar as terras e o fundo pode vender essas terras a preço de mercado, tendo comprado aí com um deságio de 30% a 50%. Então é bem interessante, né? Por isso que esse fundo tem crescido bastante o número de cotistas também, né? Tem dado um ótimo rendimento. E aquele negócio, ele já tem 2 meses e meio de pagamento em caixa já, de reserva. Isso eu não conheço nenhum fundo que tenha. Ok, pessoal? Então, esse então é a tese, são os dados então do RZTR11. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento. Estamos aqui realmente estudando para que cada um possa fazer a sua melhor tomada de decisão com o seu perfil de investidor, enfim. Ok, gente? Então, peço mais uma vez vocês se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.